Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje continuando a nossa série tão maravilhosa, tão abençoadora, falando sobre um personagem que muito me inspira, embora não seja um personagem assim mainstream, né? Não é um dos principais dentre os que são contados e cantados a verso e prosa dos púlpitos do Brasil, mas um personagem muito importante na história de Israel, um dos homens que liderou a restauração da cidade de Jerusalém. Eu estou falando de Neemias, e se você já está aqui comigo nos dias anteriores, tem sido edificada também por essa série, manda um feedback para a gente. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente, vamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E desde já, gente, hoje em especial, quero pedir desculpas pelo áudio da transmissão. Não sei como tá aí, talvez não afete, mas eu tô com um pequeno problema aqui no ar-condicionado, e aí eu tive que colocar o ventilador, talvez vocês não estejam vendo na tela, ó, tá aqui atrás do meu ombro aqui, e o ventilador tá bem voltado para mim por conta do calor do ambiente fechado. Talvez o vento atrapalhe um pouco, mas espero que não. Mais importante é nós meditarmos aqui na palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá? Hoje eu quero ler com vocês Neemias capítulo 2, versículo 8. Neemias 2, versículo 8 vai ser a base da nossa meditação de hoje, que diz assim, na verdade essa fala, ela vai começar com a continuação, né, a história que nós já falamos ontem. Neemias, ele está diante do rei, o rei pergunta para ele por que ele está triste, começa a explicar ao rei. E o versículo 8 é o final do pedido dele, o pedido que ele faz ao rei. E tem uma frase importante no final desse versículo que eu quero enfatizar com vocês. Estou lá no finalzinho do versículo 8, os antigos diriam assim, a parte B do versículo, né? Diz assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Vamos lá mais uma vez, para você se situar. É a parte final do versículo 8, que diz assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Gente, olha só, é muito importante contextualizar a seguinte questão aqui. No Império Medo-Persa, a lei estava acima do próprio rei. Preste bastante atenção nisso. No Império Medo-Persa, a lei estava acima do próprio rei. Um exemplo disso é quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. Quem lembra desse episódio? Os inimigos de Daniel percebem que ele orava ao Deus de Israel 3 vezes ao dia e eles preparam uma espécie de armadilha contra Daniel. Eles incitam o coração do rei para que o rei proclame um edito, um decreto, de que a partir daquele momento ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus que não fosse o Deus daquele rei. Então, naquele momento, os inimigos de Daniel pegam aquele edito, pegam aquele decreto do rei e acusam Daniel. Falam assim, olha Daniel, olha rei, Daniel, ele está infringindo o seu pedido aqui, porque ele está orando ao Deus de Israel. E aí a Bíblia fala que o rei ficou muito confuso, ficou muito contristado. Por quê? Porque ele gostava de Daniel, mas ele não poderia voltar atrás no decreto que ele havia lançado. Você entende? Então, mesmo que estejamos aqui num modelo de monarquia absolutista, a lei ela estava acima do próprio rei. É claro que o rei fazia a lei, mas no momento que ele emite um decreto, esse decreto tem mais força do que a própria vontade pessoal do rei. Por que eu estou explicando isso? Porque Jerusalém, o povo já havia começado a voltar do cativeiro já há mais de 100 anos. Mas lá no livro de Esdras, que na literatura original, Esdras e Neemias são um mesmo livro, né? Depois eles foram separados para facilitar a leitura, mas fazem parte de um mesmo livro, Esdras e Neemias. Lá no livro de Esdras, nós vamos perceber que o rei impede o povo de continuar a construção do muro de Jerusalém. E por conta desse impedimento do rei, o muro fica sem ser construído. Uma cidade sem muros é uma cidade insegura, uma cidade refém dos ataques de qualquer inimigo.
A violência estava comendo no centro lá em Jerusalém e a dignidade do povo estava abaixo de zero. Então, quando Neemias faz esse pedido aqui, gente, não é um pedido meramente sentimental. Não é que o rei teve pena, ou estou com pena de Neemias, vou fazer aqui a vontade dele. Não. Havia um decreto que o rei precisaria dar um jeito de invalidar aquele decreto, porque ele mesmo tinha impedido a construção do muro. E agora Neemias está fazendo um pedido ao rei para que o muro seja reconstruído, para que ele, o próprio Neemias, lidere essa reconstrução, e ele ainda pede recursos ao rei. Rei, eu quero recursos, quero autorização, quero proteção da guarda real para eu poder fazer isso. É um pedido, gente, muito ousado. E aí Neemias, ele termina o versículo 8 dizendo: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, quando nós lemos isso aqui, apenas passando o olho, sem contextualizar, a gente não tem a dimensão da dificuldade que é esse pedido. É uma alteração de lei feita pelo rei, pelo monarca da época. O Império Medo-Persa ali era o império mais poderoso, mais icônico daquele momento no mundo inteiro. E Neemias está diante desse homem super poderoso, fazendo um pedido para que esse homem altere a lei que ele mesmo havia editado, que ele mesmo havia proclamado. Você percebe a profundidade disso? Mas olha que interessante, gente. Neemias, ele toma uma atitude diante do caos. Embora aquela fosse uma ordenança do rei, o próprio rei naquele momento estivesse impedindo o muro de Jerusalém de ser reconstruído, ninguém tem a ousadia de ir diante do rei e fazer tal pedido. Neemias, ele se levanta, ele toma uma atitude diante do caos. Uma das coisas muito tristes que infelizmente existem no nosso tempo, sempre existiram na verdade, né, e continuam existindo no nosso tempo, é que a maioria das pessoas se conformam com o status quo. O que é isso, Tiago? O status quo. Se conformam com a vida como ela é. Não é que você vai mudar tudo na vida, mas tem certas situações que nós vivemos que elas só serão alteradas mediante uma inconformidade que nasce em nosso coração. Não é à toa que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo. Você precisa, como filho de Deus, como filha de Deus, ser inconformado com o status quo e entender que é a partir dessa inconformação que grandes transformações acontecem. Sabe quando você começa a ser liberto de um pecado? É quando o Espírito Santo gera no teu coração inconformidade. Gera um desejo de mudança. Gera uma vontade de ser transformado. Dizer, peraí, a minha vida precisa ser diferente disso aqui. Você abre os olhos, as escamas caem dos olhos. Se você tem hoje uma vida transformada por Deus, e talvez você teve um passado onde fez muita besteira, mas você fala assim, Tiago, se alguém souber do meu passado aqui, já vivi poucas e boas, a minha história não foi tão bonita assim. Talvez você vai olhar para o que você fazia no passado e celebrava, comemorava e queria mais. Hoje, você entende que aquela foi uma das piores escolhas da sua vida. E você está num rumo completamente diferente, porque tudo isso nasceu numa inconformidade. Um desejo de mudança que nasce no teu coração. Agora, presta bem atenção. As pessoas que trazem a transformação de fato para o mundo não são apenas aquelas que são inconformadas. São aquelas que transformam inconformidade com atitude. Entende? Você perguntar para qualquer cidadão brasileiro, olha, o que é que você precisa, olha, o que é que você acha que tem que mudar no Brasil? A maioria vai dizer, você tem que mudar a educação, né? Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança, acabar com a corrupção. Todo mundo quer isso, não conheço ninguém que não queira melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, acabar com a corrupção. São desejos gerais, são desejos sinceros, são desejos verdadeiros. Mas poucos são os que param de jogar lixo no chão. Todo mundo quer acabar com a corrupção, mas são poucos os que param de jogar lixo no chão. Você entende o que eu estou falando? Eu quero trazer uma provocação para o teu coração. Tiago,
Jogar um pedaço de papel no chão é diferente de um corrupto que rouba bilhões. Concordo, 100%. 100%. Só que às vezes, o que nós não percebemos é que podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Entende? Neemias, ele fez o que estava ao alcance dele. Quero te trazer uma outra perspectiva aqui que vai aprofundar a tua visão sobre esse texto. Gente, embora Neemias fosse copeiro do rei, um assessor do rei, no início do capítulo 2 você vai perceber que Neemias, ele aparenta estar triste diante do rei, aquilo chama a atenção do rei. O rei pergunta, olha, por que você está triste? Isso é um perigo terrível, porque aparecer triste diante do rei poderia, inclusive, levar Neemias à morte sumária. Então eu penso que tem a mão de Deus aqui, trazendo uma sensibilidade ao coração do rei, para o rei perguntar para Neemias. Você vai ver desenrolar da história, você vai ver aqui que tem a mão de Deus inclusa. Mas o rei poderia muito bem olhar assim e falar, Neemias está triste me servindo, vou tirar a vida dele. Isso, inclusive, era comum. O rei não devia explicações para mandar alguém para a morte. Então, inimigos políticos, maus empregados, se o rei não foi com sua cara, vai para a morte agora. Então, quando Neemias arrisca tudo aqui diante do rei, ele está fazendo o máximo que está ao alcance dele. E aí você precisa guardar no teu coração que a inconformidade, ela precisa andar de mãos dadas com a atitude. Inconformidade gera atitude, a atitude vai gerar a transformação que você quer na sua vida. Uma outra lição que eu reflito aqui, gente, é que, olha que curiosidade, a gente vai tratar com mais detalhes nos próximos dias sobre isso, mas olha que curiosidade. O povo ficou cerca de 100 a 120 anos, aproximadamente, a contagem do final do cativeiro, a volta do povo para Jerusalém, e esse momento aqui, entre 100 e 120 anos, onde eles voltaram para Jerusalém e não conseguiram reconstruir o muro. Sabe quanto tempo Neemias teve para reconstruir o muro? 52 dias. 120 anos não conseguiram reconstruir o muro. 52 dias Neemias consegue. Por quê? Porque uma pequena inconformidade somada com uma pequena atitude trouxe uma grande transformação. Nunca subestime o poder de pequenas decisões que você toma na sua vida. Uma decisão simples que Neemias toma, eu não vou nem chamar de pequena, talvez não seja pequena, é uma decisão grande, mas é uma decisão simples. E ele toma essa decisão. Essa decisão dá o start para uma grande transformação. Um muro que durante 120 anos não havia sido reconstruído, agora em 52 dias é reconstruído. Tudo parte de uma inconformidade que deságua numa atitude, e essa atitude gera transformação. Tiago, como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Você precisa se perguntar quais são as áreas da sua vida que precisam de transformação e entender que Deus não faz tudo sozinho. Não porque ele não possa. Deus pode. Deus pode todas as coisas, ele é onipotente. Mas muitas coisas Deus nos delega e passa por nossas mãos as atitudes que vão mudar a nossa vida e que muitas vezes muda a vida de pessoas que estão ao seu redor. Você recebe essa palavra com todo o seu coração? Então vamos correr aqui. Eu já passei muito tempo nesse tópico, nem esperava isso, mas eu quero compartilhar outras coisas com você aqui. Olha que detalhe que eu quero compartilhar aqui, gente. Neemias, ele demonstrou sensibilidade na abordagem que ele teve diante do rei. Sabe como isso nos ensina? É que palavras machucam. Por exemplo, palavras machucam. Mas a forma de falar, muitas vezes machuca mais do que a própria palavra. É verdade ou não é? Não. Essa aqui eu quero agora a tua confirmação no chat, nos comentários. Se você já teve uma discussão, sei lá, com teu cônjuge, com teu filho, com teu amigo, com teu pai, com um colega de trabalho, um patrão, um empregado, alguma pessoa desconhecida, você vai concordar comigo que palavras machucam. Mas quando a gente fala isso, palavras machucam, normalmente não é o conteúdo das palavras, é a forma de falar. Eu sei que o conteúdo muitas vezes também pode afetar, mas a forma de falar muda tudo. Eu lembro de uma entrevista que eu li, rapaz, de um ex-ministro do STJ.
Ele é um ministro aposentado, eu agora não me lembro mais o nome dele, né? Essa entrevista eu li há muitos anos atrás, quando eu comecei a faculdade de Direito. E aí esse ministro falou o seguinte: a advocacia é o exercício de saber pedir. Eu me lembro disso até hoje. E se você for realmente mergulhar ali e refletir no que é a advocacia, é saber pedir. E na verdade, grande parte das coisas em nossa vida passa por saber pedir. Pedir com educação, pedir com carinho, pedir com jeito, saber chegar. Eu lembro de uma frase que um colega meu falou. Ele havia saído de um emprego e ele disse algo interessante para mim. Ele falou assim: Thiago, teve um problema lá, uma questão lá que levou ele a tomar uma decisão de sair do emprego. Na verdade, não foi um problema com ele, uma situação na empresa, e ele escolheu sair da empresa, não foi um problema com ele. E ele falando da situação, uma situação meio complicada, assim, num contexto complicado. Aí no final ele me falou que ficou guardado no meu coração para sempre. Tem muitos anos que ele falou isso. Ficou guardado no meu coração para sempre. Ele falou: Thiago, mas apesar de tudo, agradeço a Deus. Porque eu entrei lá de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Inclusive, em todo lugar que eu passei, eu nunca fechei porta. Eu abri porta, eu entrei pela porta, saí pela porta e mantive ela aberta. Fiquei refletindo naquele momento. Isso ficou no meu coração até hoje. Porque quantas vezes, por conta da nossa falta de sensibilidade, a gente fecha a porta no coração das pessoas, né? Ah, Thiago, eu não tenho tanta habilidade com pessoas. Querido, não tem a ver com habilidade necessariamente, tem a ver com sensibilidade humana. Eu já falhei muito nisso. Eu vejo pessoas falharem nisso o tempo todo. Hoje ainda eu não sou perfeito, estou muito longe da perfeição. O que eu quero te trazer à reflexão é que não se trata de uma habilidade com palavras. Não se trata de uma facilidade de conversar. Você pode até não ter facilidade com as palavras, mas se o seu desejo no coração for de acertar, se o seu desejo no coração passar por amar e respeitar aquela pessoa, toda conversa difícil ela vai se tornar um pouco mais fácil. Entende? Normalmente quando se aumenta a voz, quando o tom se altera um pouco, quando a forma de falar não é adequada, a solução passa a ficar distante, o problema aumenta. Neemias, na conversa que eu posso aqui cogitar até, e essa é uma cogitação minha, a Bíblia não fala isso, né? Teólogo fala isso, é um pensamento meu. Neemias está aqui provavelmente tendo a conversa mais importante da vida dele. Se hoje nós estamos falando de Neemias aqui, é porque a história de Neemias passa por essa conversa decisiva com o rei, que podia inclusive mandá-lo para a morte. Mas Neemias passa bem por aquela conversa porque ele tem sensibilidade para poder fazer perguntas ao rei, sensibilidade para abrir o coração diante do rei. E uma outra coisa que eu quero comentar com você, já é um outro ponto aqui. Neemias, ele demonstra uma clareza de propósito. Diante daquela conversa tão importante, Neemias não fica enrolando, sabe? Ele vai direto ao ponto. E nós precisamos ter em nossa vida uma clareza de propósito. Porque, gente, ter clareza no nosso propósito nos ajuda a economizar energia física, energia emocional, energia financeira, digamos assim, porque você investe nos projetos certos. Te ajuda a economizar muitas dores de cabeça. Te ajuda em muita coisa a ter clareza de propósito. Eu cogito que Neemias não tinha a reconstrução totalmente projetada na cabeça dele. Mas o alvo, reconstruir o muro, ele tinha. Você pode... Eita, meu Deus do céu. Preciso que você abra o teu coração para isso aqui agora. Você pode não ter na ponta do lápis e na ponta da língua todos os passos que você vai dar. Mas é preciso saber para onde você está indo. Você pode não ter na ponta da língua todos os passos que você vai dar. Mas você precisa saber para onde está indo. Tem aquela famosa frase que, se não me engano, é de Alice no País das Maravilhas, né? Se eu tiver errado, me perdoe, gente. Mas diz que nessa história, alguém... Não sei se é nessa história ou se é em outra. Na verdade, nunca assisti Alice, um parêntese aqui, nunca assisti. Mas já li em rede social que é desse filme. Mas é aquela história que você já viu em alguma rede social aí, que alguém pergunta assim, né? Faz uma pergunta para um personagem sobre tal caminho.
O personagem pergunta assim: para onde você está indo? Aí a pessoa fala: não sei. Aí esse personagem diz assim: bom, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa é uma das frases que não está na Bíblia, mais verdadeiras que existem. Se você não sabe para onde está indo, você vai pegar qualquer atalho. Você vai se perder e você vai desperdiçar a oportunidade de viver o que Deus preparou para você, entende? Então, mesmo que você não saiba todos os passos que você vai dar durante o caminho, é preciso saber para onde você está indo. Talvez você não saiba qual tipo de investimento você vai fazer, você não sabe a resposta para algumas perguntas que existem hoje no teu coração, mas direção, clareza, isso é decisivo na história da nossa vida, em como nós vamos escrever a história da nossa vida. Na verdade, isso é decisivo para como Deus vai escrever a história da nossa vida, né? E eu quero fechar aqui, gente, com vocês. Nossa, tinha muita coisa para falar aqui, mas acho que fui um pouco mais extenso no dia de hoje. Mas nos próximos dias eu vou compartilhando. E fechando aqui, mais uma vez, com esse versículo, a parte B do versículo 8, que Neemias fala: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O que é que eu aprendo com isso? É que não adianta nada se Deus não estiver na frente. Não adianta nenhum esforço humano se o Senhor não liberar favor sobre sua vida. Então, diante de todas as perguntas que você tem feito no seu coração, olha só. Pode ser uma pergunta na área profissional, pode ser uma pergunta na área sentimental, pode ser perguntas na área emocional, sei lá, qualquer área que você imaginar na sua vida. Um bom norte para você ter em seu coração é o seguinte: Deus está no negócio, sim ou não? Eu vou ser honesto e humilde com você aqui. Eu sei que isso não responde tudo. E eu sei que tem situações da vida que são muito mais complexas do que você resumir nessa pergunta, tá? Não quero ser simplório com você. Eu reconheço isso e quero ser honesto com você. Porém, fazer essa pergunta te ajuda a entender muitas coisas. Tem muita decisão que toma energia da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, nos desgasta, que poderia economizar coisas da nossa vida se nós fizéssemos essa seguinte pergunta: Deus está no negócio, sim ou não? Porque talvez no teu coração você já sabe: olha, Deus não está nesse negócio. Então por que você está perdendo tempo com isso? Por que você está nesse caminho, né? Quantas pessoas sabem que precisam mudar, mas não mudam? Sabem que precisam tomar tal atitude, mas não tomam. Sabem que precisam trilhar um caminho, mas não trilham. Então você precisa se perguntar: Deus está na frente? Por quê? Porque se Deus estiver na frente, já é um bom indicador de que muitas coisas vão dar certo. Neemias, apesar da sua habilidade de conversar, da sua sensibilidade, da sua oração, do seu jejum, da clareza de propósito que ele tinha, de tudo que nós temos falado, tanto hoje quanto nos dias anteriores, principalmente, Neemias sabia: olha, apesar de tudo isso aqui, o rei só atendeu meu pedido porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. E eu oro para que nesse momento o Senhor Deus possa falar ao teu coração: olha, a minha mão está sobre você nisso. A minha mão não está sobre você naquilo. Para que uma clareza santa, uma clareza do céu brote na sua alma e você possa ser cheio da direção do Senhor, do discernimento do alto, da sabedoria de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Desculpa ter passado um pouco tempo hoje, mas eu quero orar com você para nós fecharmos o devocional dessa manhã. Santo Deus, te dou graças, Pai. O Senhor é muito bom, o Senhor é fiel. E muito obrigado por nos ensinar tanto através de Neemias, através dessa história. Eu quero te pedir, Senhor, para que Tu possas iluminar a nossa mente, o nosso coração, falar conosco e nos ajudar a Te ouvir. Até nisso precisamos da Sua ajuda, Pai. Vem nos treinando, nos transformando, nos capacitando, Pai, nos evoluindo conforme a Sua santa vontade, para que nós possamos viver os Teus propósitos e participar do que o Senhor está fazendo. Assim como essa grande obra que Neemias fez parte, na verdade era uma obra sua.
assim como Neemias, Pai. Nós queremos fazer parte daquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo, seu like é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Mas antes de sair dessa transmissão também, deixa um comentário aqui sobre as principais coisas que Deus falou no teu coração nesse devocional, ou a principal de todas as coisas que Deus falou no teu coração nessa manhã. Qual foi a principal? Comenta aqui embaixo. Esse feedback é profundamente abençoador pra gente, tá bom? A gente se vê por aí, você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração, tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.